Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Estamos iniciando mais uma semana. Vamos pedir que Nossa Mãe Maria Santíssima, nesse mês de maio dedicado a ela, possamos nos espelhar no seu exemplo e que possamos cada vez mais ser fiéis aos ensinamentos de seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir mais um pouco com a ajuda do livro 101 Coisas que Todos Deveriam Saber sobre o Catolicismo. Hoje refletindo com o tema Em Busca de uma Explicação para a Morte de Jesus. No âmago da fé católica encontra-se o mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo. Jesus precisou sofrer e morrer para que a humanidade pudesse ser salva. A breve vida de Jesus, 33 anos ao todo, culminou em Jerusalém. Os últimos acontecimentos da sua vida, da última ceia à crucificação, são conhecidos em conjunto como paixão. A paixão começa com a última ceia, uma refeição de Páscoa que Jesus teve com os discípulos. Os católicos e muitas denominações protestantes comemoram essa cerimônia importante, hoje conhecida como a Eucaristia. Tais cristãos acreditam que Jesus convidou seus seguidores a comungar eternamente com ele, partilhando literalmente o seu corpo e seu sangue por meio do pão e do vinho consagrados. A Eucaristia é o ponto central da missa católica. Após a última ceia, os discípulos deixaram Jesus no jardim de Getsêmani, onde ele orou. Ali, atraído pelo seu próprio discípulo Judas, os soldados o encontraram e prenderam. Jesus foi julgado e levado ao Gólgota com 2 criminosos e os 3 foram crucificados. De acordo com os ensinamentos da Igreja, a crucificação é também conhecida como paixão. Jesus morreu na cruz para expiar os nossos pecados. Também é considerado um sacrifício. Deus sacrificou o próprio Filho por nós. A causa terrestre da morte de Jesus é atribuída à inimizade de alguns judeus religiosos que pensavam que Jesus estivesse agindo contra a lei e contra o templo, e aos governantes romanos da Palestina, que temiam uma insubordinação e uma rebelião entre os judeus e quiseram tornar a morte do suposto rei dos judeus um exemplo. Os fariseus acusavam Jesus de possessão demoníaca, blasfêmia e falsa profecia, embora Jesus deixasse claro que não viera destruir a lei ou os profetas, mas para cumpri-la. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Jesus também mostrou respeito pelo templo, a habitação de seu Pai, um lugar santo. Enfureceu-se por ter sido transformado em um bazar de pechinchas e expulsou os vendilhões. A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Mas havia outra razão para que os acontecimentos se desenrolassem daquela maneira. A Igreja ensina que a morte de Jesus fazia parte do plano de Deus.
havia muito tempo previsto na Bíblia, especificamente pelo profeta Isaías, que se referiu a ele como servo do sofrimento. Jesus assumiu os pecados da humanidade e o sofrimento vinculado a eles. No papel do Cordeiro Pascal sacrificatório, ofereceu a própria vida ao Pai em troca dos nossos pecados, por amor a nós. A sua morte foi o sacrifício da nova aliança que ajudou a restabelecer a comunhão das pessoas com Deus. Assim sendo, a Igreja não considera determinadas pessoas, grupos ou raças responsáveis pela morte de Cristo. A Igreja ensina que todos os pecadores são responsáveis pela morte de Cristo. Precisamos considerar culpados todos aqueles que continuam reincidindo nos seus pecados, considerando que os nossos pecados fizeram nosso Senhor Jesus Cristo sofrer o tormento da cruz. O que se lançam a crimes e desordens crucificam o Filho de Deus novamente no próprio coração. Muito bem, hoje refletindo essa importante passagem na vida de Jesus, que há pouco tempo nós celebramos vivenciando na Quaresma e na Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós ouvimos uma reflexão procurando entender um pouco sobre a morte de Jesus. Nós sabemos e conhecemos a história que Jesus foi muito perseguido, foi muito humilhado, até ser levado a uma cruz e ali a sua morte. Mas, como podemos ouvir, a morte de Jesus fazia parte do plano de Deus. Jesus morreu para que pudesse nos salvar, entregando a sua própria vida em troca dos nossos pecados. E se entregou por puro amor a cada um de nós. E a sua morte restabeleceu a comunhão das pessoas com Deus. Muitos ali reconheceram naquele momento que Jesus era realmente o Filho de Deus. Aqueles que duvidavam, aqueles que estavam com dificuldade de acreditar, muitos se converteram naquele momento. Então, muitos corações foram convertidos. E Jesus, então, no seu tempo de caminhada na sua vida, Jesus jamais quis ser sinal de desunião, de desordem, de brigas. Ele só quis ser sinal do puro amor. E os líderes daquela época, daquele tempo, se sentiam ameaçados com a presença de Jesus, porque eles viam que Jesus fazia os milagres, que Jesus estava com uma grande multidão com ele, e assim aquilo causava dentro deles um grande rancor, um ciúmes, uma inveja, até que eles levaram Jesus para a cruz. E acusando Jesus de possessão demoníaca, de blasfêmia, falando que ele era um falso profeta por tudo aquilo que ele fazia. Mas eles não conseguiam entender e compreender e aceitar que Jesus é o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. E nos dias atuais, nos nossos tempos de hoje, Jesus continua se manifestando em todos os lugares, através de nós, através da nossa igreja, através dos nossos padres, nossos bispos religiosos, todos aqueles que nos ajudam e nos mostram os ensinamentos de Jesus. Ele se manifesta ali.
E, claro, existem aquelas pessoas que não acreditam, aquelas pessoas que duvidam, que ainda testam Jesus, se ele realmente existe. E aqui nos diz uma fala muito importante, que eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. A igreja não considera determinadas pessoas, grupos ou raças responsáveis pela morte de Cristo. Mas precisamos considerar culpados todos aqueles que continuam ressentindo nos seus pecados. Então, todas aquelas pessoas que não acreditam, todas aquelas pessoas que vivem uma vida de trevas, que servem ao inimigo, elas continuam crucificando Jesus. E aqui nos diz: nosso Senhor Jesus Cristo sofre o tormento da cruz os que se lançam a crimes e desordens, crucificam o Filho de Deus novamente no próprio coração. Então, toda vez que é pregado o ódio, a desunião, a desavença, as brigas, as intrigas, nós estamos crucificando mais uma vez Filho de Deus, Jesus, no nosso próprio coração. E nós não queremos isso. Dentro do nosso coração nós queremos o quê? Um Deus vivo e ressuscitado. Um Deus sinal de vida e transformação e luz. Por isso, nós devemos cada vez mais pedir que o inimigo se afaste e não tenha poder sobre nós, para que nós não continuemos crucificando Jesus. Pois se ele entregou a vida por nós, sofrendo tudo o que ele sofreu, e nós somos incapazes de imaginar a dor e o sofrimento dele, eu quero novamente isso? Não. Eu quero honrar, eu quero louvar e glorificar ao meu Deus, que entregou a sua vida por mim e por cada um de nós. E aí eu coloco você a se refletir. Tudo aquilo que Jesus passou, você seria capaz de sofrer por alguém? Você seria capaz de doar a sua vida por alguém? Seria? Pense, reflita, para que você entenda o valor do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Então vamos refletir sobre isso ao longo da nossa semana, para que possamos cada vez mais fazer com que Jesus se torne vivo dentro de nós, dentro do nosso coração, e não crucificado, machucado, atormentado e humilhado. Façamos que esta memória de Jesus que vive em nós, que acreditamos, podemos estar junto dele na Santa Eucaristia, possa se tornar para nós motivo de alegria e de vida. Paz e bem a todos, ótima semana, que você possa viver muitas coisas boas na sua vida e que Jesus esteja ao seu lado a todo momento. Não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário ajuda muito. Se você compartilhar, eu vou ficar muito feliz e vou agradecer por essa ajuda. Até o nosso próximo encontro na quarta-feira.